pessoal, a gente vai falar na sequência dos vídeos de Daniel, né, para vocês entenderem os 21 dias, né, a importância disso. Eu vou falar do capítulo 6 de Daniel, que fala Daniel é a cova dos leões. Eu vou ler alguns trechos, alguns versículos, porque ele é bem grande, depois eu aconselho vocês ler o capítulo inteiro, para vocês entenderem bem a história. Então ele fala assim, no primeiro trecho que fala que Daniel, junto com outros lá, persas, foi colocado como presidente de uma região lá. Ele se destacou e o rei queria colocar ele sobre todos. E esses políticos da época ficaram incomodados, né, porque Daniel era correto em tudo, e serem governados por ele. Então eles procuraram achar o que? No versículo que fala assim: então os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram ao rei: vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sapatos, conselheiros, governadores concordaram que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o inquérito, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora o rei estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, e não se pode revogar. Por essa causa o rei assinou a escritura e o interdito. Então esses políticos foram lá enganar o rei, criaram uma lei, né, para que o rei não pudesse revogar essa lei, e no orgulho mexeram com o orgulho do rei, né, que todo mundo teria que procurar o rei, não os deuses, e na hora o rei nesse orgulho assinou, e eles tinham na mão uma coisa para poder acusar Daniel. Então eles sabiam que Daniel orava, né, nos versículos que seguem, né, ele fala aqui que, ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram no tocante ao mandamento do rei: não assinasse o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito do assinante, e 3 vezes por dia faz a sua oração. Então aí eles pegaram Daniel fazendo a coisa correta dele, numa lei que o próprio rei tinha feito. E que fala o que o rei sentiu, né? Então, ouvindo isso do rei, esse negócio ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então ele, mesmo tendo feito isso, visto que ele fez, que atingiu Daniel, no coração dele, ele tinha Daniel, ele gostava muito de Daniel, Deus tinha colocado no coração dele, para Daniel, era uma pessoa de confiança dele. Ele viu que ele fez uma coisa que prejudicou Daniel, ele ficou muito angustiado, né? Ele tentou livrar Daniel, mas por causa dessa lei que ele tinha criado, esses outros políticos ali que estavam tentaram destruir ele, né? Destruir o Daniel, né? Então aqueles homens foram junto ao rei, no versículo 15, eles disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus que tu continua em te serves, ele te livrará. Até o rei confiava
o Deus de Daniel foi trazer uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Isso é tremendo, né? A vida de Daniel, a fidelidade dele com Deus mudou o coração do rei, que até o rei jejuou por Daniel, para que Deus livrasse Daniel. Isso é tremendo, né? Que Deus fez aqui. Deus usou um rei para jejuar por um homem que estava sujeito a ele. Então, o próprio rei se sujeitou ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui fala, ó, na sequência, vamos ver a sequência. E no 19, na continuação, assim, pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa às covas de leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz de angústia: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel respondeu ao rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se fizesse dano algum a mim, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E mandando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque queria não ser Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova de leões. E ainda nem tinha chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações, e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam perante a Deus e Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio jamais terá fim. Ele livre e salva apenas, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Então isso é tremendo. Depois Deus, além de fazer justiça, né, ele fez toda a nação saber que existia um Deus vivo e poderoso que livrou Daniel da fornalha. E é o mesmo Deus que vai livrar você da boca dos leões, com o teu jejum, com a tua oração, com a tua consagração e a tua fidelidade com Ele. Vamos para o próximo passo.